que foi algo que aconteceu muito comigo nos Estados Unidos, que eu achava o quê? Que as pessoas iam falar comigo, do jeito que eu tinha aprendido no livro, com a frase toda feitinha, toda montada, toda estruturada, e de repente, quando eu me percebi, eu cheguei lá e eu via que as pessoas não falavam daquele jeito, né. Eu acho que eu já contei para vocês a história da primeira vez que eu fui na lanchonete pedir um sanduíche, e eu não entendia nada que a mulher falava, na verdade, porque ela falava muito rápido. Era rápido na minha cabeça, não é a rapidez, né, eu já expliquei isso para vocês, mas na minha cabeça eu não conseguia nem entender. Então tudo que ela ia falando, eu ia falando para ela pôr no sanduíche. Ela falava, "Yes, ma'am." Aí eu falava, "Yes, please." Aí ela falava, "Miss." Aí eu falava, "Yes, please." Eu não entendia nada que ela estava falando. Se ela falasse assim: "Posso colocar sei lá, um refrigerante no seu sanduíche?" Eu ia falar: "Pode." "Posso colocar drogas no seu sanduíche?" Eu ia falar "Yes, please" para ela, essa que era a verdade, porque eu não conseguia entender. Então, o que que acontece? Na minha cabeça, eu estava esperando que quando eu fosse num restaurante, que eu fosse numa lanchonete, as pessoas iam falar para mim: "Would you like to nã-nã-nã, nã-nã-nã", e elas iam usar toda a estrutura montadinha da frase, quando na verdade não foi assim. Então é importante a gente entender como são as interações na nossa vida real, tá? Então é importante a gente saber isso, tá? Então põe isso na sua cabeça. A tradução, ela não vai te atrapalhar. O português, ele não vai te atrapalhar se você não ficar nessa piração de ficar pensando em frase por frase, detalhe por detalhe. Entende? Ele só vai ser um problema na sua vida se você ficar pensando no word for word. Se você sintetizar a ideia, essa ideia é igual a essa, gente, é automático. Ó, eu dou 2 exemplos sempre para os meus alunos que eu acho que vão te ajudar muito a pensar assim. Tem 2 estruturas, em inglês que nós, alunos brasileiros, acabamos não usando muito, simplesmente pelo fato de fazer uma tradução muito literal, tá? Então, por exemplo, o verbo wish, que é o verbo desejar em português. Quando a gente vai lá no dicionário, a gente vê lá o verbo wish igual a desejo ou desejar, tá? Só que em português a gente não tem o costume de falar eu desejo para as coisas. Quando você está falando de algum desejo que você tem, geralmente a gente usa o verbo querer para isso. Então fala assim: "Ai, queria tomar um sorvete. Ai, queria ser mais alto. Ai, queria estar viajando para os Estados Unidos agora." Não é assim que a gente fala? E esse é um verbo que os nativos usam muito, eles usam muito a estrutura de wish. E nós, como a gente acaba traduzindo muito, o aluno brasileiro quase não usa essa estrutura para falar das vontades dele. Então, se a gente pensar em, vamos dizer, em uma boa tradução, uma tradução que vai fazer a gente usar a estrutura do wish, a melhor tradução seria a gente traduzir ele como queria. Então, I wish I were taller, por exemplo, é muito melhor você traduzir isso para você sintetizar o que ele realmente quer dizer, como eu queria ser mais alta, do que eu desejaria ser mais alta. A gente não fala assim em português, fica esquisito essa construção. A segunda construção que os brasileiros também quase não usam é a estrutura do used to, que significa eu, eu costumava. Se a gente pensar em eu costumava, a gente acaba usando muito menos. Se a gente acreditar, vamos dizer assim, traduzir o used to, a estrutura do used to, pensando que ele é igual ao pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, tia, o que que é isso? Pretérito imperfeito é tudo aquilo que termina com ia e ava em português. Eu fazia, eu pensava, eu chorava, eu dormia. Então, se a gente pensar que o used to é equivalente a isso, a gente vai usar muito mais. Então, o que que o aluno de inglês faz? Por exemplo, ele quer dizer assim: "Ah, eu trabalhava no banco." Ele fala assim: "I worked at the bank." Tá errado? Não necessariamente, mas ele não traduz exatamente o que você quer dizer, porque eu trabalhava no banco significa realmente um hábito, né, que você tinha. Então essa frase, ela ficaria muito melhor se você fosse traduzi-la usando I used to work at a bank, I used to work at a bank, or I used to work for a bank, tá? Não significa que I worked for a bank tá errado, mas nós não costumamos usar tanto o used to justamente por conta de tradução, da gente só fazer uma tradução literal e não sintetizar a ideia do que ele é
em geral, tá bom? Deixa eu ler o que você escreveu aqui, ó. O João escreveu assim: Tia, ouvi diversas vezes que os estudantes de curso de inglês, muitas vezes, quando chegam nos Estados Unidos, têm que rever todos os estudos porque não entendem muita coisa. Então lá, legal, João, isso que você falou é muito maravilhoso, sua colocação. Isso aconteceu comigo, tá? Essa foi a minha história. E é importante a gente entender por que que isso acontece. A grande maioria dos alunos de curso tradicional, eles estão muito acostumados, primeiro, com esse inglês todo estruturado, esse inglês desenhado para o aluno mesmo dentro da sala de aula, não das ideias comuns, né? Não do que a gente vai ver na vida real. E o que, que acontece? Ele foge muito da realidade. Então, a gente tem dois problemas. O primeiro de tudo, a grande maioria dos cursos não ensina pronúncia, não ensina ritmo, não ensina entonação, não ensina redução, não ensina connected speech. Isso tudo eu fui aprender só depois de formada, tá? E aí, o que, que acontece? Ele chega lá e ele acha que as pessoas falam muito rápido, e na verdade não tem nada a ver com isso. Existem muitas reduções, existem muitas conexões no som que ele não conhece como esses sons se interagem, e aí por conta dessa falta de conhecimento, ele está esperando uma frase bem formadinha, toda separadinha, como ele lê, e ele não está acostumado com esses sons todos juntos. Você precisa se preparar para aquilo que você vai de fato encontrar. Não adianta você estudar de um jeito, né? Ontem a Teacher Maia falou muito sobre isso. Ela começou a estudar português, né? E aí, quando ela começou a falar com as pessoas que ela conheceu do Brasil, as pessoas falavam assim: por que você está falando português desse jeito? Porque ela aprendeu português da norma culta. E nós não falamos a norma culta no dia a dia, entende? A gente não usa muitas regras que a gente sabe que estão corretas, que a gente deveria usar, mas que a gente não usa no dia a dia. No dia a dia a gente fala mais solto, com menos regras, às vezes a gente erra propositadamente, né? Isso acontece na nossa comunicação. E lá não vai ser diferente. Quantas coisas são de fato erradas, que eles falam errado e que mesmo assim é o comum, é o senso comum, todo mundo fala daquele jeito.